Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma videoaula. Videoaula que eu disse para vocês que vai ser apenas comentada sobre símbolos, que depois desse passo a gente já vai passar para falar mais sobre animação e a linha de tempo, ok? Então é o seguinte, o que são símbolos dentro do Flash? Símbolo, na verdade, por exemplo, se eu preciso criar um menu, e esse menu ele vai ter vários botões, certo? Vamos supor, vai ter 3 botões, por exemplo, 4, vou botar 4, um menu com 4 botões. A gente vai ter que criar os 4 botões, certo? Quando a gente trabalha com símbolo, a gente não vai estar utilizando, a gente não vai estar criando cada botão desse. A gente cria apenas um botão e depois usa como modelo. Símbolo significa isso, é usar como modelo. A gente usa como modelo os botões para usar depois, certo? Vamos praticar aqui para vocês entenderem. Os símbolos que a gente criar, eles vão ficar aqui em biblioteca, certo? E detalhe, se não tiver aqui aparecendo biblioteca, vocês vêm em janela e escolhem aqui biblioteca. Existem 3 tipos de símbolos, que são os movie clips, os gráficos e os botões, certo? De acordo com o tipo de desenho que a gente fizer, a gente vai escolher o tipo de símbolo exato, certo? A gente vai aprender o que é cada tipo de símbolo na hora. Por exemplo, eu vou construir aqui um objeto, certo? Esse objeto eu vou usar várias vezes na minha cena, no meu palco. Ele é um objeto que não é animado. Ele é um objeto simples, é um objeto que fica lá parado, porém que eu vou usar várias vezes. Então eu não quero estar desenhando várias vezes. Então o que eu faço? Seleciono ele, eu posso agrupá-lo. Depois de agrupar esse símbolo, eu clico com o botão direito em cima dele, boto converter em símbolo e eu escolho gráfico. Gráfico, lembrando que gráfico é o tipo de símbolo que é parado, que não é movimentado, que não é animado. É um desenho simples. E dou um OK. Ele aparece aqui. A gente inclusive poderia ter renomeado para o nome do objeto que a gente quisesse, certo? Se a gente quiser renomear depois, é só clicar com o botão direito em cima e renomear. Quando a gente quiser usar de novo, basta clicar aqui e arrastar para cá. Clica aqui e arrasta para cá. Clica aqui e arrasta para cá. Não precisei usar, não precisei desenhar ele várias vezes e nem muito menos clicar e copiar, duplicar, porque fazendo dessa maneira, duplicando, a gente só vai estar deixando o tamanho do nosso arquivo maior, e usando o símbolo e arrastando apenas o modelo, a gente vai estar deixando o nosso arquivo menor, certo? Com tamanho menor. É mais uma técnicazinha boa para utilizar, para no final a nossa animação Flash ela tá de um tamanho tão pequeno que seja bem mais rápido o carregamento na internet quando a animação estiver online no site, certo? Se eu fosse, no caso, criar um botão de um menu, por exemplo, o botão, vocês sabem que ele tem 3 estágios. O estágio normal, que ele tá lá bonitinho com as cores padrões. O estágio de quando o mouse passa por cima. Quando o mouse passa por cima, aquele efeito rollover, que às vezes o botão muda de cor, aparece uma sombrazinha, tal. Tem esse, é o segundo efeito. E tem o terceiro estágio, que é o estágio de quando a gente clica em cima, quando o mouse está clicando em cima do botão, que dá aquela impressão de que o botão está sendo pressionado, certo? Então, quando a gente for criar um desenho, que esse desenho vai ser o botão, e depois transformar esse desenho em um símbolo, na hora que você for transformar em símbolo,
não esqueçam de escolher a opção botão, certo? Vocês podem ver que até na linha de tempo o botão é diferente. Ele tem, ó, os estágios, ó, certo? Aqui no caso tem 4 estágios. A gente vai ver cada um em detalhes quando a gente estiver praticando na videoaula de animações. E aqui do lado, pessoal, apareceu aqui, ó, o símbolo botão. Detalhe, a gente pode até apagar aqui que ele permanece na biblioteca. Cada arquivo FLA ele tem sua própria biblioteca, lembrando disso, certo? O próprio Flash ele tem uma biblioteca que é comum, uma biblioteca que serve que em qualquer arquivo que você está criando você tem acesso a essa biblioteca. Apareceu aqui, ó, os tipos de botões, certo? Às vezes você não está com tempo para criar botões, já tem uma biblioteca com botões pré-definidos, certo? Clica 2 vezes em cima dele, ó, e ele tem um estágio de animação, certo? Que está normal, quando o mouse está em cima, é normal também. Quando a gente clica, o botão tem a impressão que está pressionado, entendeu? Várias etapas aí de estágio do botão. Dá um play aqui para ver. Enfim, vamos passar para frente. Fechar essa biblioteca aqui padrão. Quando eu arrastei aquele botão para a nossa cena, aquele botão ele veio para a biblioteca do nosso arquivo FLA. Bacana, né? Vamos apagar aqui dando delete. Apaga isso aqui também. E agora, para a gente entender o que é um tipo de símbolo movie clip ou clipe de filme, traduzido para o português, vamos fazer da seguinte maneira. Um movie clip, um símbolo do tipo movie clip, ele é um símbolo que ele tem movimento próprio. Quando a gente arrasta esse símbolo para cá, ele fica fazendo a animaçãozinha dele inseparado da animação do resto da cena, certo? Por exemplo, se a gente quiser fazer um carro em movimento, a gente, por exemplo, na cena, a gente desenha na cena o carro aqui, ele vai ficar parado, ele é independente, ele é um objeto da cena, e a gente cria as rodas como símbolos movie clip. E dentro do símbolo movie clip das rodas a gente coloca uma animação das rodas girando. Enfim, o movie clip ele é uma animação em separado. Quando a gente for exportar o nosso filme Flash, vai estar o desenho do carro lá parado e apenas as rodas rodando sem parar, certo? Porque o movie clip ele faz a animação dele independente da animação do resto da cena. Mesmo a cena não tendo animação, mas o movie clip dentro dele tem a animação dele, ele vai estar lá fazendo a animação dele independente da cena de fora, certo? Quando a gente fizer um objeto, você converte para símbolo aqui em movie clip, clipe de filme, certo? Olha só, tem aqui a nossa linha de tempo da nossa cena e tem também aqui a linha de tempo do próprio objeto, certo? Vejam aqui, ó, as etapas em que ele entra. Cena, clica 2 vezes para entrar no símbolo, depois clica 2 vezes para entrar dentro do grupo. Uma coisa bacana que eu não falei ainda para vocês, que vocês podem esquecer, é o seguinte: para fazer um agrupamento, nunca esqueça, para fazer na verdade um símbolo, me desculpem,
Para fazer um símbolo, nunca esqueçam de dar um Ctrl G para agrupar, certo? E só depois você dá um botão direito e depois que converte em símbolo, ok? Nunca esqueçam disso, não dá para converter em símbolo diretamente sem antes agrupar. Pessoal, então é isso. Então na próxima aula eu já pretendo passar para estudos sobre animação, para a gente aprender um pouquinho sobre a linha de tempo, certo? Então, até já!